pessoal, estamos aqui para a nossa segunda videoaula da disciplina de redes e computadores do curso técnico em manutenção e suporte à informática. Nesta aula, inicialmente vamos apresentar os conceitos que vão motivar a criação de uma arquitetura padrão da internet, a arquitetura TCP/IP, e depois apresentaremos também os conceitos relacionados ao modelo de referência OSI da ISO. Em seguida, falaremos dos computadores de uma rede, dos componentes de uma rede, e finalmente apresentaremos os meios físicos de rede de computadores. Modelo de referência OSI, para que fique claro, a interconexão dos sistemas de computadores chegasse a acontecer com fabricantes diferentes, foi necessário estabelecer uma padronização para as redes. Surgiu então o modelo RM-OSI, modelo de referência OSI da Open System International, no caso aí de interconexão de sistemas abertos. Esse modelo baseia-se em uma proposta desenvolvida pela ISO, a Organização Internacional para a Padronização. Um exemplo simples de como as tecnologias funcionam agora pode ser visto na navegação na internet. Você, como um usuário comum, pode utilizar navegadores, browsers de fabricantes diferentes como Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome ou outro de sua preferência. Ou ainda, pode utilizá-los em sistemas operacionais diferentes, como Windows ou Linux. Ainda assim, você consegue navegar sem problemas, utilizando qualquer um desses navegadores em qualquer um desses sistemas operacionais. Isso se deve à padronização do protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Outro exemplo são os e-mails. Você pode utilizar um serviço de e-mail disponibilizado pelo Hotmail e enviar para o endereço de e-mail de um amigo que usa o Gmail. Dois provedores de e-mails diferentes, mas que têm a mesma comunicação. São servidores diferentes que estão rodando programas diferentes. Entretanto, as mensagens vão e vêm de uma forma completamente transparente para o usuário. Neste caso dos e-mails, o protocolo utilizado é o SMTP, chamado Protocolo de Transferência de Correio Simples. Esses dois protocolos são apenas exemplos de vários outros que são utilizados nas redes, cuja comunicação foi dividida em camadas. Em cada camada existem vários protocolos, cada qual com a sua função. Exemplo, os dois protocolos citados, SMTP e HTTP, fazem parte da camada de aplicação. O nome é bem sugestivo, já que se trata de uma aplicação ou programa que o usuário está usando como o Internet Explorer, o Outlook Express, Gmail, Hotmail ou Opera. As camadas do modelo OSI. O modelo OSI está organizado em 7 camadas bem definidas: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada camada tem como objetivo abstrair a complexidade das camadas inferiores, como funções definidas e formas de usar os recursos da camada imediatamente inferior. Uma camada oferece à camada superior um serviço através de uma interface simplificada. Apresentamos aqui as 7 camadas do modelo OSI. Na camada física, fornece as características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimentos para manter conexões físicas para a transmissão de bits entre os sistemas ou equipamentos. Esta camada trata apenas de permitir transmissão de bits de dados na forma de sinais elétricos ou ópticos ou outra forma de onda eletromagnética. Na camada física não há qualquer controle de erros de transmissão. Já a camada de enlace tem por objetivo detectar e opcionalmente corrigir os erros de transmissão da camada física, assim convertendo um canal de transmissão não confiável em um canal confiável, para uso pela camada de rede logo acima dela. A camada de enlace também tem a função de prover um mecanismo de controle de fluxo. Essa função controla o envio de dados pelo transmissor de modo que o receptor não seja inundado com uma quantidade de dados que não consiga processar.
Já a camada de rede deve fornecer à camada de transporte um meio de transferir datagramas, também chamados de pacotes, dependendo do contexto, pelos pontos da rede até o seu destino. Estes datagramas ou pacotes são unidades básicas de dados, fragmentos de dados das camadas superiores ou aplicações, com os cabeçalhos necessários para a transmissão. Nessa camada, temos o conceito de encaminhamento ou roteamento de datagramas, que trata da forma como os datagramas devem ser encaminhados, roteados pelos nós, no caso roteadores, da rede, de um computador de origem a um computador de destino. A camada de transporte permite que os dados trafeguem em um circuito virtual direto da origem ao destino, sem se preocupar com a forma que estes pacotes de dados viajam na camada de rede e inferiores. A camada de transporte, dessa forma, é responsável pela transferência fim a fim de dados entre processos de uma máquina de origem e processos de uma máquina de destino, de onde vem e para onde vai. A camada de seção possui mecanismos que permitem estruturar os circuitos oferecidos pela camada de transporte. As principais funções da camada de seção são gerenciamento de token, controle de diálogo e gerenciamento das atividades. Permite que dois programas em computadores diferentes estabeleçam uma seção de comunicação, uma abertura para essa comunicação. A camada de apresentação cuida da formatação destes dados, a transformação, compreensão e a criptografia. Não há multiplexação de dados na camada de apresentação. O propósito dessa camada é converter as informações que são recebidas da camada de aplicação para um formato entendível na transmissão desses dados. A camada de aplicação, por sua vez, estão os aplicativos, propriamente ditos, dos usuários ou dos serviços do sistema. Esta camada cuida da comunicação entre as aplicações, sendo que cada aplicação possui protocolos específicos de comunicação. Temos aqui um gráfico mostrando as 7 camadas do modelo OSI, com as suas respectivas funções. Na camada física, transmissão e recepção de bits brutos através do meio de transmissão. Passada para a camada de enlace, que fará detecção e correção de erros do meio de transmissão. A camada de rede, encaminhamento de pacotes pelas vias das redes. Transporte, a camada de transporte de dados fim a fim, fornece um caminho virtual transparente entre os processos em uma máquina de rede e com outro processo em alguma outra máquina. Na seção, negociação e conexão entre as máquinas envolvidas, apresentação, a conversão e formatação dos dados e a aplicação, as funções específicas na questão de transferência de páginas de web, transferência de arquivos pela rede, envio e recebimento de correios eletrônicos, terminal remoto e etc. O modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP é o mais simplificado que é o modelo de referência OSI, possuindo 4 camadas principais: aplicação, transporte, internet e interface de rede. A semelhança entre o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP está no fato dos dois estarem baseados no conceito de pilha, contendo protocolos independentes. Como outras características do modelo TCP/IP, podemos citar 4 camadas, sendo as camadas de rede, transporte e aplicação comum tanto no modelo OSI como as do modelo TCP/IP. É um modelo adaptativo, pois sua criação baseou-se na adaptação para protocolos existentes, enquanto que o modelo de referência OSI, criado antes dos protocolos, apresenta-se como mais genérico e flexível. Vamos aqui agora às camadas do modelo TCP/IP. Na camada de interface de rede, que tem como objetivo principal conectar um dispositivo de rede, seja ele um computador, um notebook, tablet ou smartphone, há uma rede utilizando para isso um protocolo. Nessa camada, a exemplo de como ocorre na camada física do modelo OSI, é tratada a informação em mais baixo nível, bits, no caso que trafegam pela rede, entre as diferentes tecnologias
para este fim, seja ela cabo de pá trançado, fibra ótica e etc. Na camada de internet, tem como objetivo de permitir aos diversos dispositivos de rede enviar pacote e garantir que esses pacotes cheguem até o seu destino. Cabe à camada de internet especificar o formato do pacote, bem como o protocolo utilizado, nesses casos, o protocolo IP, chamado Internet Protocol. Semelhante à camada de rede, o modelo de referência OSI cabe à camada de internet realizar a entrega dos pacotes IP no destino e realizar o roteamento desses pacotes. Já a camada de transporte possui a mesma função da camada de transporte no modelo de referência OSI, que é garantir a comunicação entre os dispositivos de origem e destino do pacote. Fazem parte desta camada dois protocolos bastante populares nas redes de computadores, o TCP e o UDP. Na camada de aplicação, tem por objetivo realizar a comunicação entre os aplicativos e os protocolos de transporte, responsável por dar encaminhamento a estes pacotes. Os protocolos da camada de transporte são usualmente conhecidos e desempenham diferentes funções. Alguns exemplos aqui de questões de protocolo. O protocolo SMTP é responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails para entrega destes ao protocolo cliente que recebe as mensagens. O protocolo HTTP, adicionado cada vez que um usuário abre um browser, no caso um navegador, e digita um endereço de um site de internet. O protocolo FTP, utilizado cada vez que o usuário acessa um endereço de FTP para fazer um download ou um upload de um arquivo. Os meios de transmissão de dados em uma rede de computadores são responsáveis pela troca de informações, bits, entre dispositivos que compõem uma rede. Em outras palavras, são a parte física da rede. Então aí vamos ter diversos equipamentos que podem ser utilizados para fazer a comunicação de uma rede. Alguns já foram citados em outras sessões, como uma placa de rede, um roteador, um hub, dentre outros. Os meios físicos são agrupados em meios guiados, como os fios de cobre e fibras óticas, e em meios não guiados, como as ondas de rádio e os raios laser transmitidos pelo ar. O meio de transmissão de dados através de cabos possui 3 tecnologias distintas, porém importantes no contexto dessas redes de computadores, que serão o cabo coaxial, o cabo de pá trançado e a fibra ótica. Assim como os computadores possuem hardware específico para funcionar, placas, processadores, memórias, as redes também necessitam de componentes específicos. Esses componentes denominamos de hardware de rede, que são responsáveis por conectar equipamentos em uma rede local ou de longa distância. Os exemplos mais simples que podemos citar, temos a placa de rede do seu computador ou o chip de Bluetooth, no caso do seu celular. Servidores. Servidores são computadores destinados a prestar serviços aos outros computadores conectados dentro da rede, no caso as estações de trabalho. Em tese, qualquer PC pode ser um servidor de rede, mas normalmente são computadores mais potentes, com muita capacidade de memória e de armazenamento, no caso aí que tem discos rígidos maiores. As estações de trabalho são os computadores clientes da rede. Nele, os usuários rodam seus programas e acessam os serviços fornecidos pelo servidor. São computadores mais simples, com pouca ou nenhuma redundância. Possui também menos memória e menos capacidade de armazenamento que os servidores. As placas de rede podem ser chamadas de várias formas, como interface de rede e cartão de rede. As interfaces de rede são, na verdade, uma ponte de conexão das redes com os computadores. Atualmente, costumam ser interligadas à placa-mãe e normalmente nas estações de trabalho funcionam uma taxa de 10 para 100 Mbps. Os hubs, que na verdade chamamos de concentrador, é um dispositivo de rede que, como o próprio nome já diz, centraliza os dados que trafegam pela rede. A sua principal função em uma rede é receber o sinal
de um dos computadores ligados a ele e difundir este sinal para todos os outros computadores da rede, para que estes, os dados, possam ser recebidos pelos computadores de destino. Um hub é composto por portas. As portas são as entradas neste hub para a conexão dos cabos de rede, permitindo, desta forma, que todos os computadores se comuniquem entre si. Um hub, por exemplo, pode ter de 4 a 48 portas, ou mais, dependendo de cada modelo e fabricante. Temos aqui a imagem de um hub. O switch, classificado como substituto ao hub, é um dispositivo de rede que tem o objetivo de interligar os computadores da rede, com uma diferença importante com relação ao hub. O switch recebe pacote de um computador de rede e entrega diretamente ao computador de destino, fazendo uma ligação única entre um emissor do pacote e o receptor, enquanto o hub centralizava tudo nele. Através de um switch, é possível chavear conexões entre os computadores que desejam se comunicar, permitindo que os diversos computadores conversem entre si ao mesmo tempo, além de aumentar a taxa de transmissão da rede, o que é impossível para um hub. Um switch pode ter diversas portas, 8, 24, 48, etc. Assim como o hub, também vai depender do seu modelo e fabricante. Já o roteador trata-se de um dispositivo de rede semelhante ao hub e ao switch, com as suas mesmas funções, além de possuir a função de interligar diferentes redes de computadores, independente da quantidade e das distâncias dessas redes. Como características importantes temos: escolher o melhor caminho para um pacote chegar até o computador de destino, escolher o caminho mais curto ou com menor tráfego para encaminhar pacotes, interligar redes diferentes e trabalhar na camada de rede do modelo de referência OSI. Hoje, utilizamos os roteadores para a maioria das redes Wi-Fi que encontramos. Além dos equipamentos de hardware, também teremos alguns softwares com sua relação à rede. Os softwares de redes podem existir em diferentes níveis de aplicação. Por exemplo, temos o próprio comunicador instantâneo, como o antigo MSN, o Mirk, hoje o WhatsApp e outros. É um tipo de software para funcionar em rede. Entre esses softwares, basicamente, podemos destacar os sistemas operacionais de rede, aplicativos para redes, como antivírus, MSN, etc. Software de segurança e acesso de rede. Os SORs são classificados como ponto a ponto e cliente-servidor. Redes ponto a ponto. Os sistemas operacionais instalados em todos os computadores são do tipo cliente. Não é definido um computador específico para controle dos recursos da rede, como uma impressora, por exemplo. Os sistemas operacionais de redes mais comuns para essas redes são atualmente o Windows XP Professional Edition, o Windows Vista Ultimate e o Windows Server, e nas distribuições do Linux como o Kurumin, SUSE, Mandriva e Ubuntu. Esses sistemas operacionais, configurados corretamente, permitem aos computadores trocar dados através de redes cabeadas ou sem fim. São identificados para redes locais, onde existam no máximo 20 computadores. No tipo cliente-servidor, os sistemas operacionais são cliente ou servidor. Os computadores clientes possuem sistemas operacionais do tipo cliente, os mesmos usados nas redes ponto a ponto. Eles requisitam os serviços ou recursos da rede, como arquivos, impressoras e internet aos servidores. Os servidores, por sua vez, rodam um SOR servidor como por exemplo o Windows 2003 Server, o Windows 2008 Server e distribuições do Linux para servidores. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que as expectativas tenham sido atendidas. Confie nos estudos e uma boa aula.